pessoal, meu nome é Irã Ferreira. Esse é o podcast Compilando Ideias. E a ideia que a gente vai falar hoje, o que a gente vai compilar hoje, é comida e tecnologia. Assim, se eu já gosto muito de tecnologia, imagina quando coloca comida no meio, né? Então, vai ser assim um papo muito legal. Vocês vão gostar. A gente tem um entrevistado hoje muito incrível, muito da hora. Vocês vão gostar também. E eu vou fazer aqui uma breve introdução, né? Então, esse podcast, gente, ele é produzido pelos alunos do curso de Sistema para a Internet, da UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, faz parte de uma matéria obrigatória, que é a Unidade Curricular de Extensão, que nesse semestre de 2025.2, a professora passou a ideia de conversar com profissionais da área de computação, né? E eu trouxe o Francisco exatamente para a gente falar um pouco sobre. E compartilhar a experiência dele, a trajetória, a visão sobre tecnologia. E Francisco, assim, como é que eu posso dizer? A carreira dele é gigante, vocês vão ver. Ele é formado em engenharia civil pela Unicamp, possui mestrado em ciência da computação aplicada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele já foi engenheiro e gerente de vendas no Google, engenheiro de software na Geography, foi CTO na MapLink e ele é CEO e cofundador da Atena AI, que também é a empresa que eu estou trabalhando, comecei a trabalhar recentemente. E a gente vai conversar hoje sobre a trajetória profissional, os desafios da área e tudo inovador que a Atena está fazendo, está desenvolvendo. E ah, vocês devem estar se perguntando aí o que é essa Atena, o que é que faz. Simples, é uma plataforma que está transformando como os bares e restaurantes administram seus negócios. A empresa ela faz ali, desenvolve soluções de automação comercial que vai integrar todas as etapas de operação do seu restaurante. E eu já queria começar aqui, dar a palavra para o Francisco e com uma pergunta já. Porque a sua formação, Francisco, é engenharia civil, mas você construiu a carreira sólida na área de tecnologia. Aí, como que foi essa transição, né? Oi, Irã, tudo bem? Boa tarde, não sei, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que o pessoal está ouvindo esse podcast, É, né? sempre depende. Tudo bem? Obrigado aí pela introdução, né? Então, respondendo ao seu questionamento, eu fiz engenharia civil, mas antes de fazer engenharia civil, quando eu tinha 13 anos, eu fiz um curso de computação. Na época, a linguagem que estavam se ensinando era o BASIC. Não existia ainda o PC como a gente conhece hoje. Na época, os computadores para programação eram outras marcas, tinham vários tipos, várias plataformas. E eu aprendi num computador chamado CP500, e depois de muito chorar, meu pai comprou um computador, um TK 3002, esse era um computador da Itautec que rodava o sistema da Apple, né? Então eu comecei com 13 anos a programar. E depois, enfim, a vida me levou, acabei fazendo engenharia civil, mas logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa que misturava computação e engenharia, né? Que era uma empresa na área de geoprocessamento, né? Que é essa que você comentou, Geograph. E lá eu pude realmente fazer com que minha carreira virasse computação lá. Algum tempo depois eu fiz meu mestrado já na área de computação, e dali toquei essa essa vertente que é lá realmente o meu grande interesse desde os 13 anos. Ah, entendi. Então, a minha pesquisa não chegou tão longe nos seus 13 anos, então. Foi mais rasa. Então, desde sempre já estava aí basicamente na área da computação. E aí eu vi, ó, que você teve muita experiência no Google. Queria saber, assim, o que que você aprendeu lá e o que é que você aplica até hoje como empreendedor.
Olha, Irã, acho que nessa área, né, na área de computação, quando eu tinha 13 anos, eu tô com 50, então, faz 37 anos, né? Nesses 37 anos, a computação mudou muito, né? Então, desde lançamento de novos hardwares, novas linguagens de programação, mais recentemente a internet banda larga, que era uma coisa que chegou, agora a nuvem, agora a gente está na onda de IA, né? Estamos falando aí de computação quântica para o futuro, né? Então essa área ela muda sempre. Então quem tá para viver essa área, não importa onde você trabalha, acho que você tem que estar sempre aprendendo e evoluindo, né? E nas minhas experiências profissionais, com certeza, sem dúvida, a experiência que eu tive no Google foi onde eu aprendi mais coisas. Eu acho que lá foi menos coisas tecnológicas e um pouco mais na área comercial, né, que era a área que eu trabalhava lá, mas com certeza aprendi muita coisa, né, principalmente na época que eu estava lá, era a época que estava começando a se falar de nuvem, né, de soluções de que as empresas deixarem de ter servidores dentro da sua infraestrutura, CPDs, data centers próprios, e passarem a usar data centers de empresas grandes, como Google, Amazon, Microsoft, né? Então lá estava o comecinho desse modelo de negócios, né, que hoje é tão comum para as empresas, mas lá era muito difícil convencer alguém a colocar seus dados, né? E depois, aí sua pergunta foi até para a área de empreendedorismo. Aí na área de empreendedorismo, com certeza, eu comecei em 2014, portanto, há 11 anos atrás, e desde então eu aprendi muito. Aprendi tanto acertando quanto errando. Acho que eu aprendi mais com os erros que a gente teve, né, do que em si com os acertos, né? A gente às vezes dá sorte, acerta, às vezes a gente não dá tanta sorte e erra, né? Mas com certeza o aprendizado é um pouco mais de modelo de negócios, de saber de- criar produtos que atendam o cliente, as demandas do mercado, né? E conseguir lidar com os desafios que sempre vem para quem oferece software, sempre tem demandas a mais vindo, né? Então, você saber lidar com essas demandas, quando é alguma coisa que você vai implementar no seu software, quando que você vai integrar e quando que você vai dizer não, né? Eu acho que esse é o desafio sempre dessa área, né, de computação. Sim, sim, eu acho que a gente da área, né, de programador, a gente tem que se lembrar, principalmente o pessoal que está começando, que um, um site, um jogo ou qualquer coisa que você passa para vender, não é só programar e ser bom, né? Ele tem que ter toda uma ideia por trás, a questão de vendas tem que ser boa, o marketing tem que ser bom. Então, muitas coisas que não envolvem nada de programação tem que ser de bom para que esse código realmente vale a pena, né? E, Correto. e sobre o Athena, Francisco, ele surgiu como uma solução para bares e restaurantes. Aí, como que foi a ideia? Né? Como você teve o estalo assim de, vou começar a fazer isso, vou começar a focar no Athena. Perfeito, Irã. Eu um pouco antes de abrir a cena, eu estava organizando alguns eventos, né, de transformação digital, né, e eu pude acompanhar a empresa de todos os tamanhos e tipos, né, nos seus desafios, né, de como fazer com que a tecnologia gere mais resultados para a empresa, né, mais eficiência, mais lucro, às vezes mais modelos de negócios, né, então você pegar uma empresa que vende numa cidade, ela começar a usar um, um e-commerce, ela vai poder vender para outros lugares, né? Antigamente não existia. Então, passar a usar o e-commerce faz com que um pequeno comércio vire um comércio com muito maior potencial, né? E, e aí eu reencontrei uma pessoa que é meu sócio, o Lúcio, em 2016. Por uma coincidência, a gente estava trabalhando
na mesma sala, depois de muito tempo. A gente já tinha trabalhado cerca de 13, 14 anos antes. E a gente discutindo algumas ideias. Uma delas que surgiu foi fazer um aplicativo de lista de convidado para balada. E aí a gente foi conversar com uma das baladas para entender um pouco, tem que entender o cliente. E a gente viu que o problema dele não era a questão da lista de convidados, ele tinha um problema realmente de infraestrutura ali, né? E que ele tinha um computador na loja, ficava travando, e isso fazia com que todo o restaurante parasse naquele momento de travamento, né? E, e a gente viu que se a gente quisesse levar a inovação, a gente tinha que realmente reinventar a roda, porque os sistemas todos que funcionavam nesse modelo de infraestrutura, ou seja, cliente-servidor, onde você tem um computador, um servidor dentro de um restaurante e, eventualmente, vários outros dispositivos conectados a eles, mas você tem sempre esse gargalo, esse ponto de falha lá dentro que o restaurante não é uma empresa para gerenciar um computador, um CPD. Ele é uma área que molha, que tem gordura, né? Que tem que toda hora arrumar, move para um lado, move para o outro, né? Sim. Então, ter o objetivo do restaurante é atender bem os clientes, servir uma boa comida, né? Não é fazer armazenar, não é ficar cuidando de computadores, né? Então, a gente começou aí esse conceito, ou seja, vamos revolucionar esse modelo, não vamos mais depender de um computador, vamos fazer com que toda a parte mais pesada seja rode na nuvem, mas que a gente consiga ter o mínimo de capacidade local nos dispositivos da loja para que eles consigam fazer a operação mesmo sem a internet falhar. Tá? Então, foi esse o conceito lá por trás e que é o nosso grande diferencial até hoje. Que massa. Dá para ver mesmo que é um diferencial. Eu queria saber quais tecnologias é usada no desenvolvimento da plataforma, né? E os principais desafios que você vê. Olha, Irã, a gente usa de tecnologia, né? A gente decidiu lá, até porque eu trabalhei no Google, né? A gente usa vários fornecedores, mas nosso principal fornecedor é o Google de infraestrutura, né? Então a gente usa um conceito que ainda, por incrível que pareça, quando eu fui trabalhar no Google, logo depois eu aprendi isso, que se chama plataforma como serviço, né? Muita gente ainda usa os data centers como infraestrutura como serviço. Então ele fala assim, olha, Amazon, eu quero um servidor com tantos processadores, tanto de memória, tal sistema operacional. E aí a Amazon fornece, né? É claro que é um servidor controlado, etc. Mas você que tem que gerenciar o software, estar lá dentro, aplicar os patches de segurança, se preocupar com que componentes você vai instalar naquele sistema operacional, né? Então esse é um cenário. O cenário de plataforma como serviço é um cenário acima. Você fala assim, tá aqui meu aplicativo, roda ele para mim. Se você está usando um servidor, dois, 10, se é um servidor com velocidade X, Y, Z, é um problema de quem está hospedando, né? Então, a gente já começou a ter, né, dentro desse cenário, né? O outro cenário é que na loja, né, o nosso sistema avançado lá, ou seja, que está rodando na loja, que a gente chamou de computação de borda, uma das tendências, a gente está falando de cloud computing, de computação de borda, ele roda dentro do Android, né? Então, o Android já é um ambiente nativamente seguro, né? Ele é muito mais seguro do que aquele PC que está na loja, que pode, alguém vai lá e põe um pendrive com vírus, etc. Hoje, o Android é, uma ferramenta, é um sistema operacional onde cada aplicativo tem um seu ciclo ali lá dentro. Então, ele consegue ser muito seguro contra invasões, né? E tem uma capacidade que vai além do que o PC geralmente não tem bateria, né? O Android tem bateria, tem os celulares, né? Eles podem ter redundância de conectividade, né? Além do Wi-Fi, eles podem ter o 3G, né? Então esse é o panorama aí que a gente usa, né? A cloud computing plataforma como serviço e na loja a computação de borda, né? E também a gente usa IoT, né? Então a gente tem para algumas demandas, a gente usa um microcomputador que é instalado na loja, a gente usa o Raspberry Pi.
Então, a gente tem uma imagem nossa e esse computador permite com que a gente faça várias coisas remotamente, né? Então, a gente está usando aí vários jargões aí, né? Cloud Sim, Computing, Edge Computing, computação de borda, né? E IoT dentro do fora a IA, que está até no nome da Atena, né? quem estiver escutando e não estiver entendendo, já é uma deixa para ir pesquisar, né? E estudar. Então, consigo ver que a plataforma ela vai integrar ali várias funções, né? Vai integrar desde o PDV até o delivery. Aí, no final do dia, como é que vocês conseguem manter? Você já explicou uma boa parte do funcionamento, né? Mas como é que vocês conseguem fazer realmente deixar simples e eficiente para o usuário? Então, Ira, esse é um desafio que você para tem sempre que estar pensando, né? Ou seja, toda vez que você vai desenvolver uma nova interface, uma nova tela, pode ser um pequeno cadastro, pode ser algum tipo de painel de consulta, né? Você tem sempre que estar pensando no usuário, né? E na gente, na área de restaurantes, a gente tem vários desafios. A gente tem desde níveis de instrução diferentes, né? A gente já teve, o caso acho que mais legal que a gente teve foi logo no início da empresa. Nosso primeiro cliente, um cliente que a gente chama do cliente beta, que ela é nossa cliente até hoje, foi ela começou a usar nosso sistema em 2017. A gente nem tinha a empresa aberta ainda portanto, já faz 8 anos que ela é usuária, né, do Atena. E, e ela tinha uma funcionária que é semi-analfabeta. E ela tinha esse desafio de usar E a gente, como nosso sistema é muito visual, ela conseguia usar de uma maneira fácil, né? O outro desafio que a gente tem, às vezes, são pessoas que são mais idosas, né, que estão trabalhando ainda porque são bons garçons, e estão na operação porque são competentes, mas que já os olhos já não são tão bons, né? Então, às vezes tem dificuldade de ler uma letrinha, né? Então, a gente Sim, teve que lidar em como que a gente consegue fazer com que essa pessoa com uma certa restrição visual, né, consiga operar a plataforma, né? Então, a gente tem desde esses desafios bem básicos, né, de falta de instrução ou dificuldades de acessibilidade, né, até poder entregar relatórios que um gestor ele consiga bater o olho e já tirar uma conclusão, né? Antes de abrir o e-mail, ele já vê no e-mail, por exemplo, no título, no assunto do e-mail, se o restaurante dele aumentou ou diminuiu de faturamento, né? Naquele período, por exemplo, naquela semana que passou, naquele mês que passou. Ou seja, sem fazer nada, ele já recebe isso. Essa é uma forma de instruir, né, mais fácil, né? Então, a gente tem que estar sempre se preocupando com isso, né? Com a usabilidade do sistema. sim, sim. E realmente bem difícil, né? Porque todo tipo de usuário vai encontrar alguma dificuldade que a gente, programando ali, nunca pensou que era uma dificuldade, mas para o usuário final é. Aí tem que fazer de outro jeito, tem que colocar mais alguma outra coisa, e no final, mas no final tem que dar certo para o usuário, né? Para isso que a gente, programador, faz o que a gente faz, né? E É, assim, pode falar. não, você tem razão, né? E depende do contexto de uso, né? Você tem contextos onde você tem um uso que não é tão, a gente chama a gente tem o D0 e o D+1, né? O D+1 é um relatório, alguém da área de gestão que pode esperar mais algumas horas ou até mais alguns dias para ter informação. Mas quem está lá no restaurante na hora precisa operar, a pessoa está com fome, ele tem que servir ali, né? Se ele Sim, não atender o cliente ali, ele vai perder aquela venda, o cliente vai sair com fome, né? Então, realmente tem desafios diferentes, né? entendi. Então, sobre falar agora sobre impactos, como você poderia compartilhar algum caso de sucesso que algum cliente seu
teve após fazer parte do Athena, começar a usar o Athena? Olha, Irã, eu acho que eu gosto muito quando os próprios clientes falam, né? Mas eu tenho alguns exemplos que eu acho que são legais, desde redes assim maiores, né? Até restaurantes menores, né? Então, tem um caso muito legal que eu gosto muito, que é um restaurante que, inclusive, recentemente os donos acabaram vendendo para outro. Era um casal de donos assim, que fundaram esse restaurante mais de 10 anos atrás e acabaram de vender para outros, né? É um restaurante na região da Paulista, aqui em São Paulo, pertinho do MASP, Museu de Arte de São Paulo. E eles são um restaurante japonês, né? E eles só abrem na hora do almoço durante a semana. É para quem trabalha ali na região, né? E com o Athena, eles conseguiram mudar muito a experiência desse restaurante. Então, hoje os clientes são atendidos muito mais rápido, né? E o restaurante tem uma eficiência operacional muito grande, né? Porque ele consegue, com menos, cada funcionário dele do salão atende mais pessoas do que atendia antes, né? E isso desde a mobilidade dele poder fazer inicialmente o pedido na mesa, hoje é o próprio cliente que faz o pedido dele, né? Então, ele lê um QR Code na mesa, faz o pedido, esse pedido já é impresso na cozinha, a equipe leva na mesa e depois se vai cobrar, e às vezes o cliente já paga sozinho também pelo QR Code, né? Então, acho que esse é um exemplo onde a gente conseguiu fazer com que eles ficassem muito eficientes, ao ponto desses sócios que venderam, eles mudaram de estado, eles moravam em São Paulo, mudaram para Santa Catarina e durante 3 anos eles ficaram gerenciando remotamente o restaurante. E é uma coisa meio maluca, alguém que gerenciar um restaurante, né, estando em outro estado, né? E um outro exemplo, a gente quis fazer uma época uma entrevista com alguns clientes e tinha uma cliente que é uma doceira, né? Que tem uma doceria, enfim, que produz. E que a gente falou, só que ela é uma pessoa um pouco famosa, sai na televisão, a gente resolveu falar, vamos falar com a pessoa que mais opera o sistema, né? Vamos entrevistar ela, né? E vamos lá, a gente oferece para ela da gente ir até onde ela estiver. E a gente foi ligar para ela para marcar, e ela falou, olha, é, tudo bem, eu dou a entrevista, só que vocês não vão conseguir me encontrar tão fácil, porque eu não moro no Brasil, eu moro na França, né? Então, é um Ah, outro exemplo, alguém que gerencia um estabelecimento no Brasil, em São Paulo, morando em outro país, né? Então, isso são coisas que você consegue quando você tem um sistema realmente hiperconectado, como é o Athena, né? Então, ele está conectado, não importa se a pessoa é o funcionário que está ali no salão ou se é um gestor que está lá em outro continente, inclusive, né? Acho que são dois exemplos legais que eu gosto de falar. São empresas pequenas, mas que têm exemplos muito bacanas. não, eu adoraria ter um restaurante e ir para ir a França. Então, assim, gente, o pessoal que está escutando aí, está acabando. Fazer só mais duas perguntinhas aqui. Vocês podem olhar na descrição, vai estar todos os links aí. Francisco, posso deixar, né? O link do Atena, o link das suas redes sociais também. Vou deixar Claro, tudo pode deixar aqui. assim. Vou deixar tudo aqui para vocês. Vai estar o link do podcast, do Instagram, do YouTube, do Spotify, aonde quer a gente tá, aonde quer que você pense. E a penúltima pergunta é assim: qual conselho, como assim, como esse podcast, né, ele é idealizado pela UERN, por estudantes, né? Qual conselho você daria para futuros profissionais, né, da área de tecnologia e conselhos sobre inovação e empreendedorismo? Olha, Irã, eu acho que essa é uma área, realmente o mundo está se digitalizando, então você tá cada vez mais, a tecnologia está fazendo cada vez mais parte da nossa vida, né? Tanto está nessa área que a gente está, nessa área de restaurantes, né? Então a gente faz hoje pedidos pela internet, pelo celular, pela internet. Outro dia eu vi um vídeo sobre um restaurante que entrega via drone, né? Lá na China, e aqui no Brasil eu entendo que tem pilotos também, então tecnologia do drone, dele se localizar, né?
Então, eu acho que fora e tudo que a gente está vivendo hoje, né, de tecnologia IA, que veio pesado com a IA generativa, né, eu acho que a tecnologia ela está evoluindo muito, muito rápido e cada vez mais tomando parte. Então, cada vez mais as pessoas, direto ou indiretamente, vão estar trabalhando com tecnologia, né? Talvez, pensando especificamente nas pessoas que são mais direcionadas ou seja, alguém que está na área de programação, realmente de infraestrutura, né, da tecnologia e não na parte de uso, eu acho que o grande conselho é olhar mais aquilo que você tem interesse e gosta de fazer, né? E também o que o mercado está buscando, né? Ou seja, o que que as pessoas estão querendo, né? E isso é isso já na área de empreendedorismo é muito importante, né? Então, eu acho que eu já fundei uma empresa que eu tinha clientes que estavam interessados no produto, mas não queriam pagar pelo produto, né? Então, você precisa entender um pouco esse posicionamento, né? Entender uma demanda do mercado, seja para você se aperfeiçoar em alguma tecnologia, né? Alguma área, né? Ou para você empreender, né? E lançar algum produto, alguma empresa nessa área, né? Então, geralmente, eu, por exemplo, na minha carreira, eu comecei durante 10 anos, a minha carreira foi principalmente sobre mapas, né? Era uma área de o geoprocessamento, né? Nessa área, então eu comecei numa empresa onde eu trabalhei mais de 8 anos, depois eu fui no Google e a principal área que eu cuidava lá também era mapas, né? Então o Google Maps, o Google Earth e algumas outras plataformas que ele comercializa ou comercializava, né? Então essa foi uma área que eu me aprofundei e depois a vida me levou para essa área de restaurantes onde eu também estou. Então você não focar na tecnologia, eu gosto dessa linguagem ou desse ambiente, mas sim você entender, pô, aqui está uma área de negócios onde eu posso contribuir, eu vou me aperfeiçoar para entender os processos dela e como a tecnologia está ou pode impactar. Eu acho que é mais importante você conhecer o objetivo do que o meio. O meio você vai aprender naturalmente, de um jeito ou de outro. Tá? Esse é o meu conselho. Estou anotando tudo aqui. Já peguei a ideia já. Espero que o pessoal aí também goste e anota que isso é importante, né? Anota que é importante. Agora, assim, a última pergunta. A gente viu, né, sobre os anos de experiência, projetos que o Francisco participa, e a gente fica com essa pergunta, né? Porque todo mundo precisa de uma motivação, né? Para acordar, para trabalhar, para empreender, não sei o que, todo santo dia, todo santo dia. Então, assim, Francisco, qual é a sua motivação? Olha, Irã, essa é uma pergunta que é muito interessante. Eu vou dar uma resposta que talvez não seja tão comum, né? Mas na, na minha infância, né? Uma das coisas que eu não gosto de fazer, eu faço um monte de coisa, mas eu não gosto de lavar louça. E na minha infância teve uma época que a gente tinha que lavar louça tal, e bastante em casa tal, e aí um dia eu convenci, o meu pai comprou uma máquina de lavar louças. Eu adorava usar. Eu botava a louça ali, ela saía limpinha. E, inclusive, depois eu aprendi que ainda gastava menos água, né? Ela saía limpinha, sequinha, né? Então, isso me deu um. Sempre tive vontade de fazer, colocar as máquinas para fazer o trabalho, né? Que você faria de outra forma, né? Claro, quando a máquina faz um trabalho melhor do que o que a gente consegue fazer manualmente, né? Então, minha vontade sempre foi como que eu consigo automatizar coisas, né? Para fazer automaticamente alguma coisa que, que de outra forma poderia ser. Pode ser desde você estar fazendo o pedido, deixar o próprio cliente fazer o pedido, que já imprime na cozinha, né? Para ser preparado. Um relatório que já é gerado automaticamente, já vai no e-mail do gestor, ele não precisa ir lá e pedir, né? Então, esse é o meu grande desejo com a tecnologia é esse, ou seja, de fazer com que
o mundo seja cada vez mais automatizado, né? As coisas aconteçam de uma maneira mais fluida para as pessoas, né? E então essa é, acho que é a principal motivação tecnológica. E do ponto de vista da empresa, de empreender, eu acho que é conhecer pessoas, ajudar, né? Então os meus clientes, a gente tem uma a gente quando a gente vê um cliente que consegue ficar mais produtivo, reduzir os problemas que ele tem, né? Ou seja, ele servir mais comidas, atender mais clientes por dia, né? Ele focar mais no negócio dele, ao invés de focar em áreas que são paralelas, como a tecnologia, né? Esse é algo que me deixa muito contente. E, obviamente, trabalhar com o time que é genial, né? Da minha empresa, né? Dos parceiros também, né? Então, tem desde pessoas como o seu irmão, que eu sou fã dele, né? A sua irmã também, você, e todo o resto da equipe, Thaís, né? E então a gente poder conviver em pessoas de excelência, então a gente está todo mundo junto, trabalhando e levando essa experiência até essa parte realmente de fazer com que essa tecnologia seja usada. A coisa que eu sempre gosto de fazer é uma coisa que seja usada, né? Então eu lembro de no passado eu implantava uma solução lá de mapas para empresas e toda vez que tinha algum contato com o cliente eu perguntava assim, mas vocês estão usando? Como é que tá? O que que eu sempre quis que aquilo tivesse usado e na área de restaurantes é usado todo dia durante toda a operação do restaurante aquilo está sendo usado é muito satisfatório isso para mim. Entendi. Então, assim, eu acho que é bom para o pessoal entender, né, que trabalhar só por, em certos momentos, acho, da vida, né, trabalhar só por trabalhar pode ser chato, né, pode ser, você fica monótono, se não tiver um motivo ali por trás, principalmente se eu estiver empreendendo. Gostei muito da sua resposta. Espero que o pessoal tenha gostado e siga as nossas redes sociais, está tudo aí embaixo no link, tá todas. Novamente, Francisco, você tem mais alguma coisa para falar? É, Não, Irã, só agradecer aí pela oportunidade de falar com vocês, foi um prazer e contar um pouco dessa história aqui, né? Então quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem bastante história para contar, então é eu, divertido. eu agradeço que você tenha aceitado, tirou um tempo aí do seu sábado, né? Para o pessoal aqui que não sabe, a gente está gravando no sábado aqui. Então, muito obrigado. E, gente, esse episódio aqui foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Escutem os outros, os que já estão lançados, o que a gente vai lançar mais. E muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Irã Ferreira e esse é o podcast Compilando Ideias.